versículo 16. Você que tem a Bíblia, abra comigo. João 3, 16. A gente vai falar do plano de Deus, para resgatar de novo a humanidade devido à primeira igreja. Amém. João capítulo 3, versículo 16. É João 14. Não, 3. 3, 16. Então tá certo. Está escrito assim, João 3,16. O título é A Missão do Filho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do Filho unigênito de Deus, o Filho de Deus. Amém? Amém. E a palavra de Deus nos diz aqui que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. E devido, Deus, bem no início da humanidade, Deus, após o homem ter corrompido seus caminhos, Deus, através de Noé, resgatou a humanidade ali, salvando aqueles que crescem na pregação de Noé, que estava falando sobre o fim do mundo. Naquela época, e através da arca, salvou-se Noé e sua família, porque eles não creram. E o texto aqui de João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Então, após haver aquela salvação daquele povo antigo, a humanidade torna de novo a corromper-se diante de Deus. E Deus, então, em um momento, olha para a terra e vê que o homem está perverso de novo. De novo o homem se contaminou, se sujou de novo. Então Deus pensa, Deus faz um plano, vou enviar meu filho Jesus. Então Deus pensou, vou enviar meu filho, porque Deus olhou para a terra e devido ao estado de pecado, Deus enviou seu filho Jesus. Deus olhou com compaixão para a humanidade, assim como um pai, como um pai olha para o seu filho, assim como hoje na terra, humanamente falando, a gente comemora o Dia dos Pais, que a gente, Deus, como o pai, o pai maior, ele enviou o seu filho, ele abriu mão do seu único filho, coisa que às vezes a gente não teria coragem, mas Deus abriu a mão, deu o seu único filho, unigênito, primogênito, para que através do seu filho tivesse milhares de filhos, e através de Jesus ele resgatou milhares de pessoas que creram na sua palavra. E a missão que Deus deixa, ele amou o mundo de tal maneira, mas basta, a gente precisa de crer, a gente tem que crer no testemunho de Deus, crer que ele enviou o seu filho para nos salvar, para nos resgatar do nosso estado de pecado. Porque se a gente não crê no Filho de Deus, a gente está duvidando do nome de Deus, duvidando que Deus, mas Deus ele enviou o seu Filho para resgatar a humanidade. A gente olha no mundo de hoje, infelizmente a humanidade está se perdendo os valores, muitas vezes por não acreditar no Filho de Deus. Muitas vezes o homem quer seguir seus próprios instintos, o homem quer seguir suas próprias vontades e acaba esquecendo que a vontade de Deus, que é a melhor para nossas vidas. Deus ele teve misericórdia, ele teve compaixão da humanidade, enviou seu Filho para nos resgatar. Imagine se a gente não acreditar em Deus, se a gente simplesmente resolver levar a vida de acordo com a nossa vontade, a gente vai acabar, no fim da vida, a gente vai acabar sendo condenado se a gente não acreditar no sacrifício de Jesus. Jesus, ele, nos dias da sua vida na terra, ele pagou um alto preço, porque ele já veio com a missão de resgatar o homem. Deus um dia enviou o seu Filho unigênito para salvar, para resgatar essa humanidade que infelizmente o diabo ele está devastando as famílias, ele está acabando, vamos dizer assim, levando o homem, arrastando o homem para a perdição eterna. Se o homem continuar nos caminhos que ele está, não der crédito à palavra de Deus, não der crédito a Jesus, não der crédito que Deus um dia olhou para a humanidade com misericórdia, com compaixão, mas infelizmente o homem ele quer seguir seus próprios instintos, e Deus, por ter nos dado o livre-arbítrio, Deus ele poderia simplesmente, assim como ele fez ali no passado, que ele pegou a mão da mulher de Ló, acho que é Ló e sua família, que foi levado pelos anjos arrastado. Só que Deus não vai fazer isso nos dias de hoje, porque ele nos deu o livre-arbítrio.
para a gente decidir. A gente pode escolher entre servir a Deus ou não. Mas se a gente não está servindo a Deus, a gente infelizmente está servindo o diabo. Porque não existem 3 caminhos. Deus disse que existem 2 caminhos. Né? O caminho da salvação, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Né? E quem crê em Deus tem que crer em Jesus. Não adianta a pessoa dizer, eu acredito em Deus, sirva do meu jeito. Não, o jeito é o jeito da palavra. Não é a gente dizer, eu sirvo a Deus do meu jeito, não é dizer que eu penso, não. O nosso manual de instrução é a palavra. Se você quer servir a Deus, né, faça o possível para praticar a palavra. Tente pelo menos, né, a gente humanamente, a gente é falho, né, a gente pega todos os dias, a gente precisa estar se arrependendo dos nossos erros, dos nossos pecados, pedir perdão a Deus, porque Deus ele está pronto para perdoar, mas a gente precisa de nos arrepender, né? A gente precisa de arrepender todos os dias para que a gente possa alcançar a vida eterna, a vida que Deus deu, né? Ela não se compara com este mundo. Este mundo, infelizmente, os homens correm atrás de riquezas, poder, né? Para ter só para si. Mas muitas das vezes o homem ele pode ser rico na terra, mas em Deus ele é pobre. Muitas vezes tem gente que tem mansão na terra, né? E tem posses e posses, mas no céu muitas vezes não tem nada. Se a pessoa morrer hoje, se a pessoa partir dessa terra, infelizmente ela não tem nada guardado nos céus. Né? A gente tem que fazer o possível para servir a Deus, buscar a Deus todos os dias, né? Porque infelizmente a gente está findando o mundo. Infelizmente eu falo infelizmente porque tem muita gente que está se perdendo, né? A humanidade está se perdendo. Muita gente que um dia, né, estava nos caminhos do Senhor, abandonaram a fé. Um dia, pessoas que estavam ali dizendo que amam o Senhor de todo o coração, né, simplesmente deixou ele se esfriar, deixou sua festa acabar. E o diabo ele tem levado muitas pessoas, ele tem arrastado pessoas para o inferno. É triste dizer, né, infelizmente, Deus amou o mundo, mas é triste dizer que o diabo ele tem tomado muito campo. Né? O mundo ele jaz do maligno, como diz a palavra. Infelizmente, né, a gente pode dizer que por estar findando, né, o mundo, o fim dos séculos, o diabo ele parece que tem tido pressa para levar o mais rápido possível pessoas para a perdição. Mas Deus ele continua com o seu convite de amor, né, com o seu convite ali de salvação para resgatar aquele que crê. Né? Se você que está ouvindo essa palavra der crédito ao Senhor, der crédito a Jesus, der crédito que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Não pense que existe 3 caminhos, existe 2. Ou você serve a Deus do jeito que a palavra ensina, ou infelizmente você está servindo ao diabo. E quem está servindo o diabo pode até ter um mundo de prazer, mas no fim da vida terá a condenação eterna, quando, né, no julgamento Deus ali for, né, julgar aqueles que um dia habitaram sobre a terra, quando Deus estiver para julgar aqueles que infelizmente não deram crédito, né, à palavra do Senhor, não deram crédito ao amor de Deus. Hoje o amor de Deus é nos dado de graça, hoje não precisa a gente de sacrificar, basta a gente, né, praticar a palavra. Não é fácil, mas Deus, através do Espírito Santo, Ele tem nos conduzido. Através do Espírito Santo, a gente tem, né, tentado fazer o possível para seguir a palavra. E Deus, através do Espírito Santo, Ele está com a gente todos os dias. Né? Basta a gente buscar, né, acreditar no Senhor, porque Deus ele fez a sua parte. Agora basta a gente continuar acreditando, firmes na fé, batalhando, para que no dia do juízo final a gente possa estar de pé diante do Senhor, confiante na salvação, confiante que a gente batalhou um bom combate, como diz Paulo lá, né, no fim da carreira, ele disse, lutou um bom combate, ele guardou a fé e estava certo da salvação. Que a gente também possa, neste mundo, né, a vida da gente, muitas das vezes o homem pensa que ele vai viver e adquire muitas coisas, mas a vida da gente, a gente vive uns dias assim, vamos dizer, sofrido, porque a humanidade, a gente já tem o nosso instinto, muitas vezes, a gente já tem uma genética que a gente traz de família, né, que a gente muitas das vezes tem problemas, né, de a gente resolver, ou situações de saúde, mas que a gente possa crer em Deus. A nossa vida, por mais que aqui fim, nós vamos estar reinando com Cristo, a gente vai estar herdando a salvação, e no fim da vida, né, no dia da salvação, no dia do julgamento, que a gente possa estar crendo e confiante em Cristo e a nossa salvação garantida através de Jesus, né, desde que a gente guarde a nossa fé, guarde firmes a confiança em Cristo
e Deus é fiel para cumprir a sua palavra, e basta que a gente guarde a fé até o fim, em nome de Jesus, amém? Amém. Essa é a palavra que eu deixo para os irmãos nessa tarde, que Deus possa estar abençoando cada Amém. vida, abençoando cada pessoa que está ouvindo essa palavra, e a gente possa dar fé e continuar firmes na batalha, porque Deus é com a gente, amém? Amém. Aleluia. Graças a Deus, aleluia.